A Bíblia, o Novo Testamento, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus, tradução de João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia é tirada os dados aqui é tirado da Bíblia eletrônica que tem à disposição de todos na internet. Capítulo 2 de Mateus. E, tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Quando Jesus nasce, vem também acontecendo uma série de sinais junto ao nascimento de Jesus, que até hoje ninguém deu uma explicação muito concisa, mas acreditamos que, de acordo com a posição das estrelas, esses magos que eram astrônomos, eles estudavam astronomia, então eles sabiam que naquela conjunção estelar nasceria um grande líder na Terra. Esse líder lideraria toda a Terra. Mas as pessoas acharam que ele ia liderar materialmente, tomar os reinos, assumir a coroa de Israel, o que causou muito tumulto, tanto em Herodes quanto no povo, que, vamos nos livrar desse ditador, vamos ter um rei bom, que saiba governar com sabedoria, expulsar daqui os romanos, que é o que eles mais queriam. Bom, dentro desse conceito, nós temos que ver que esses magos, eles eram pessoas especiais, dotados de poderes especiais. Portanto, magos, eles eram também médiuns, sabiam manipular a natureza. E podemos então entender que se eles eram médiuns, eles podem também ter visto alguma luz psíquica que os guiou até ali. Portanto, eles foram até Belém, onde ele haveria de nascer. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E mesmo assim, queriam matá-lo. O paradoxo entre saber as coisas espirituais e praticar as coisas espirituais sempre existiu na humanidade. E, logicamente, com uma série de fatores interferem nisso tudo. Mas vamos ver. Então, Jesus, primeiramente Maria, nasceu na região de Cafarnaum, onde ela foi casada com José, que era de Belém. Os romanos então resolvem fazer um censo, e pelo censo deveriam ir todos para a terra do marido, porque a sociedade era patriarcal. E Maria, grávida, sai da região de Cafarnaum e vai para Belém. Lá, Jesus nasce, cumprindo a Escritura. Que se o imperador romano não determinasse o censo, a contagem das pessoas do reino, do império, Jesus ia nascer em Cafarnaum e não ia ser considerado o Messias, porque tinha que nascer em Belém. Então tudo acontece para que as coisas se cumpram segundo o que está escrito. E até mesmo os imperadores romanos eram missionários divinos para conduzirem as situações e os fatos para que tudo acontecesse dentro da lei. Certo? E depois, então, ele vai ser criado em Nazaré, que mais à frente a gente vai ver o motivo. Então Herodes, chamando secretamente aos magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então a estrela já tinha aparecido, eles já tinham visto, estavam caminhando. Jesus já não estava recém-nascido, tinha uma certa idade. E enviando-os a Belém, diz: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Aí vem a sagacidade, ele inquire quando que a estrela aparece, então ele tem a noção do período em que ele nasceu. Ele fala para eles irem até Belém, procurar bastante e voltar para falar para ele. É o que os magos fazem? E tendo eles ouvido o rei, partiram.
E eis que as estrelas que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Fica claro para ver aqui que não é uma estrela que vai caminhando, é uma luz em forma de estrela que vai guiando esses magos. Aí vai vir as teorias conspirativas, né? Um disco voador, porque as pessoas não entendem que o espírito pode se materializar para quem é evidente na forma de uma estrela e ir guiando as pessoas até aquele ponto. Tem N explicações. Os magos poderiam ser intuídos pelos espíritos, em algum momento foi tirado, intuído pelo espírito e deixou que uma estrela guiou. Porque a palavra espírito foi mexida várias vezes na Bíblia antigamente. Não estou dizendo que foi assim, mas pode ser assim. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, lhes ofertaram o ouro, incenso e mirra. Ninguém diz o que José fez com esses tesouros, porque o incenso era muito caro na época, a mirra muito cara, e o ouro também tinha lá seus valores. E qual quantidade que eles trazem? Um pingente? Um cesto? Um frasco muito grande? Um cesto de frasco? Simplesmente diz que eles trazem ouro, incenso e mirra. A mirra, o incenso purifica o ambiente e a mirra dá proteção pessoal. E o ouro, ele tem o brilho que encanta. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a terra, para a sua terra, por outro caminho. Os sonhos sempre presentes avisando as pessoas dos tempos antigos. Por que a gente não sonha com tantos avisos assim hoje? Porque até hoje algumas pessoas são informadas pelos sonhos, são instruídas pelos sonhos. E cada um de nós passamos pelas nossas necessidades, pelos nossos processos de aperfeiçoamento, de melhoria, para crescermos e nos tornarmos melhores. E cada um tem o seu mecanismo de aviso. Naquela época, o sonho era muito comum e as pessoas lembravam de sonhos, mas logicamente que os sonhos eram para pessoas especiais. Aqui para os magos, para José, para Maria, para algumas pessoas próximas a Maria e por aqueles chamados profetas. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, de novo o sonho: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga por que Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Ele não esperou amanhecer o dia. Ele teve o sonho, levantou, pegou a esposa e o filho e se mandou. Ele levou a mirra, levou o incenso, levou o ouro. Ainda nós temos essa curiosidade materialista, mas José simplesmente recebeu o aviso e foi embora. Foi para o Egito. À noite. Ele não esperou amanhecer o dia, ele tomou atitude de emergência, de prudência e também de sabedoria. E quando amanhecesse o dia, ele já estava longe. E por mais que Herodes e todos aqueles seus capitães do mato que fossem procurar seus soldados, eles não encontrariam. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então ele vai para o Egito, então ele é chamado a voltar para Israel. É interessante? Etapas por etapas para mostrar para o povo hebreu que aquele era o Messias. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo
o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Vocês verem, ele foi fazer uma pergunta natural, mas tinha tanta maldade que os magos, por mais que não percebessem, naquele momento depois foram avisados. E se os magos não falam, talvez o estrago seria muito maior. Então, e a maldade? Por que tinha que matar achando que ele ia tomar o reinado dele? Reinado dos seus descendentes? São ideias que as pessoas mantêm, mesmo tendo relativo conhecimento do Velho Testamento, porque os judeus o estudavam, sabiam que viriam esse Messias, e por que essa providência tão drástica? Mas não se assustem. Herodes, hoje já é um espírito de luz, teve várias encarnações, lógico, e a última dele foi como São Francisco de Paula, que criou a Ordem dos Vicentinos, que ajuda milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Então todos nós um dia seremos espíritos de luz ao longo da nossa caminhada. Barrabás, por exemplo, reencarnou como Gandhi, sendo um marco de luz para a humanidade. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. As mulheres chorando, porque, principalmente Raquel, porque seus filhos já estavam mortos. Assassinados por pessoas tão cruéis, tão insensatas, mas faz parte do processo evolutivo humano. E certamente esses espíritos passaram por N situações para que um dia chegam também a espíritos de luz. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que o procuravam a morte do menino. De novo José levanta à noite, toma Maria e o filho e vai embora. E pelo visto deixa tudo para trás, porque ele ia sozinho, ele tinha que ir de uma forma bem discreta. Então, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Olha a fé desse homem, a determinação, a segurança mediúnica dele, a fidelidade mediúnica de José. Ele recebia o sonho, o aviso em sonho, levantava e tomava todas as providências e ia embora. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonho, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Desviou o caminho. Não foi mais para a Judéia. Sempre os avisos em sonho, e José cumprindo fielmente. E chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, Jesus foi criado em Israel, na cidade de Nazaré, para ser chamado Nazareno. Nome também dado aos essênios, pelo hábito de vida que eles tinham, de manter cabelo comprido, não comer carne, serem solidários, compartilhar todos os seus bens. Então, eles formavam uma fraternidade, e essa fraternidade essênia ajudou muito os primeiros cristãos, que quando eles viajavam, eles os acolhiam, eles davam apoio, davam ajuda, e não são citados na Bíblia, porque eles cumpriram a fase até cumprir aquele ciclo final dos apóstolos. Dali para frente, não precisava mais daquela organização, porque quem deveria agir assim eram os cristãos. E assim a gente termina o estudo do capítulo 2 de Mateus. Logicamente que não aprofundamos grandemente no estudo, mas trazemos a leitura e um breve comentário para nos dar o norte, um entendimento daquilo que percebemos dentro do nosso estudo que estamos fazendo. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos estar sempre sintonizados com os bons espíritos para continuarmos os nossos estudos e continuarmos passando algum esclarecimento dentro daquilo que é possível para que todos nós possamos entender um pouco mais o Evangelho.